Olá, mamás e papás! Hoje vamos falar acerca dos bebês e da alimentação. Porquê que será que alguns bebês são tão comilões, comem tudo o que nós colocamos à frente e outros ficam assim tipo piscos, não gostam muito de comer, comem pouquinho, não gostam de experimentar coisas novas? Vamos tentar perceber como é que isso funciona em termos cerebrais para conseguirmos prevenir alguns dos distúrbios alimentares que encontramos depois na idade da adolescência ou da adultice, tipo bulimia, anorexia e por aí fora. For Baby's Brain. Então, o que é que nós devemos fazer para prevenir este tipo de problemas com a alimentação que tanto preocupa tantos pais e que tanto nós recebemos na clínica como consultas da SOS? Porque efetivamente acontece que os bebês, quando começam a introdução dos sólidos e começam por experimentar algum tipo de sabores, muitas vezes por volta dos seus 12 meses, do primeiro ano de vida, onde nós começamos a ver alguma autonomia do bebê, alguma independência do bebê, ele começa a tentar controlar essa área da vida, uma vez que eles não controlam quase nada, não é? Porque nós decidimos para onde é que vão, o que é que vestem, agora dorme, agora acorda, e portanto o bebê começa a tentar decidir alguma coisa por ele, e a alimentação é uma das áreas onde eles querem mostrar a sua independência. E esta independência não deve ser controlada, ou seja, no desenvolvimento cerebral, que nós já falamos em vários aspectos, nós também temos o desenvolvimento destes centros neuronais que controlam o apetite. O que é que isto quer dizer? Estes centros neuronais, a forma como eles se edificam, estas relações entre os neurónios, vão fazer com que o bebê tenha a noção de saciedade, ou que esses centros sejam completamente atropelados porque nós achamos que o bebê tem que comer mais e às vezes forçamos algum tipo de sabores ou até forçamos a quantidade, e isso vai fazer com que estes centros não se desenvolvam da forma como deveriam, o que pode depois no futuro trazer consequências em termos de doenças do comportamento alimentar, ou seja, a criança não conseguir perceber cerebralmente, não ter sinais de que está suficientemente satisfeita e continuar a comer, ou o contrário, perceber que já está completamente satisfeita, embora não tenha comido quase nada. Portanto, é muito importante que a regra de base na alimentação dos bebês, na introdução dos sólidos, seja tipo um mantra, que é: nós pais somos responsáveis por decidir quais os alimentos que vão fazer parte da alimentação saudável do bebê. Mas o bebê é responsável por decidir quanto é que ele come, quais desses alimentos é que ele experimenta e como é que ele come os seus alimentos. Ou seja, todos nós acabamos por receber sinais internos que nos dizem se nós estamos satisfeitos ou não, ou se precisamos de comer algo mais. E quando nós estamos a atropelar, quando estamos a substituir este conhecimento interno do bebê e o desenvolvimento cerebral destes centros por algo que tem a ver com a nossa necessidade de alimentar o bebê, na realidade nós vamos prejudicar o bebê para o resto da sua vida. E, portanto, deveríamos, acima de tudo, respeitar os sinais que o bebê nos dá de quando está, quando lhe apetece comer, quando lhe apetece comer mais ou quando não lhe apetece. Ou seja, se nós ficarmos de algum modo obcecados por esta questão da comida e da alimentação do bebê e queremos muitas vezes alimentar o bebê porque alguém nos diz, um pediatra ou centro de saúde, que seja, que tem que beber não sei quantos ml ou que tem que comer uma concha de sopa, o que nós vamos estar a fazer é criar umas guerras de poder, ou seja, vamos tornar a alimentação, os momentos de alimentação, momentos altamente estressantes, não só para nós, mas também para o bebê, e vamos criar esta guerra de poder com o corpo de outra pessoa, o que é impossível de ganhar. Ou seja, não se ganha este tipo de guerras, não vamos criar uma boa relação com a alimentação. Então, na base desta prevenção para não termos piscos lá em casa a comer, o que é que nós devemos fazer? Manter, como disse, esta questão da independência, ou seja, dar esta sensação de independência. E isto pode acontecer, por exemplo, oferecendo ao bebê um alimento que ele goste e um alimento novo para ele experimentar. Ou podemos, por exemplo, pedir que da primeira vez ele só veja o alimento na mesa
veja a mamãe e o papá a comer e, por exemplo, dizer: "Ah, isto é mesmo bom, que delicioso que está isto". É completamente diferente de eu dizer: "Olha, tens aqui estes brócolos que te fazem muito bem, por isso vais ter que comer". Completamente diferente a mensagem, certo? Por isso vamos fazer o nosso papel de modelo também. E então o que eu estava a dizer há pouco era apresentarmos, por exemplo, a primeira vez na mesa, depois uma segunda vez pedir ao bebê que ele experimente, nem que seja só a tocar nos lábios, e depois colocar ali o alimento de forma a que ele tenha interesse por ver os outros a comer, a ir lá pegar o alimento também. Depois, em relação à introdução alimentar, e se calhar noutros vídeos iremos falar destas questões, em Portugal nós temos alguma tradição de começar a introduzir os alimentos sem muito critério. Regra geral, nós devemos introduzir alimentos que sejam nutritivos, que sejam de fácil digestão e que sejam pouco potencial, ou seja, que tenham pouco potencial de provocar alergias. E estes seriam os critérios para a introdução destes alimentos. E devemos introduzi-los de forma saborosa e que se assemelhe à alimentação que depois o bebê vai ter. Ou seja, muitas vezes aquela questão de colocar todos os vegetais para dentro da papa do bebê e ainda lhes acrescentar a proteína, ou seja, a carne, o peixe, faz com que literalmente os bebês comam aquilo que nós chamamos as feijoadas raladas e que fiquem completamente saciados e que depois não tenham qualquer vontade de provar ou de experimentar alimentos novos e não façam uma alimentação parecida com a que vai ser a alimentação deles no futuro. Privamos-los de estimulação sensorial em relação às texturas, em relação aos sabores, e isso vai fazendo com que mais tarde seja mais difícil nós introduzirmos novos alimentos e com que criemos resistência a essa introdução de novos sabores dentro da alimentação, que mais tarde se estendem às vezes até à adolescência. Outra questão que nós também temos que ter em atenção são as porções. Regra geral, nós vemos os bebés a serem alimentados com porções demasiado elevadas, ou seja, eles têm corpinhos pequeninos, eles digerem as coisas de forma muito mais fácil do que nós. O seu apetite vai variando, ou seja, tanto um dia eles estão cheios de fome e comem como um leão, como no outro dia picam como se fossem um passarinho. Tem a ver com o seu desenvolvimento cerebral e com o tipo de atividades que o bebê vai tendo no dia, também com o apetite, a disposição que o bebê tem. Portanto, ter atenção às porções, regra geral, e assim em termos um bocadinho práticos, nós devemos usar sempre uma colher de sopa por cada ano de vida, por cada grupo alimentar, em cada uma das refeições. Então estamos a falar de um bebê de 1 ano, uma colher de sopa de vegetais, uma colher de sopa de cereais, uma colher de sopa de proteína, não uma tigela de sopa da tal feijoada ralada. Mas estas questões da alimentação são muito importantes noutras áreas do desenvolvimento também, nomeadamente da linguagem. Ou seja, se nós continuamos a dar aos bebês esta sopa que já tem proteína só para garantir que eles ficam alimentados, mas não estamos a garantir que eles tenham uma relação saudável com a alimentação, no futuro nós vamos ter, por exemplo, em bebês de 2 anos, 2 anos e meio, problemas ao nível da linguagem por falta de musculatura de toda esta zona aqui, por falta de mastigar a comida como seria expectável. É normal o comportamento alimentar dos bebês passar por fases. Regra geral, por volta dos 2 anos, todos os bebês têm um certo pico descendente em que parece que não têm apetite. Isto tem a ver com o desenvolvimento cerebral, que até lá gastou imensa energia e que a partir dos 2 anos começa a gastar um pouquinho menos dessa energia e, portanto, regra geral, todos os bebês nesta fase passam por esse momento com menos apetite. Depois estendem-se mais ou menos entre os 2 e os 5 anos estas fases de menos apetite, mas elas tornam-se preocupantes quanto isto, quando em crianças mais velhas elas ficam sem poder fazer atividades, imaginem, sem ir à casa de um amigo, porque senão tem que levar a marmita com a sua alimentação privada em particular, salvaguardando as crianças que têm alergias alimentares e que têm que fazer uma alimentação distinta dos outros. E, portanto, aí já se torna uma preocupação. Em alguns casos nós sabemos que existe algum risco de desenvolvimento de ansiedade e de depressão em crianças que já têm perturbações de comportamento alimentar ou que têm estas fases um bocadinho mais severas.
Portanto, ter atenção se ela se prolonga durante muito tempo e se está a dificultar a sua vida, o seu dia a dia, então é sinal que nós devemos preocupar-nos com esta questão da alimentação. Dentro destas dicas para, de algum modo, reforçar o sentido de independência das crianças nesta fase, é, por exemplo, envolvê-lo na preparação dos alimentos. Mas isto não quer dizer vamos fazer um bolo juntos ou bolachinhas, que isso todas as crianças gostam. É fazer mesmo a refeição, ajudar a separar os alimentos e até pedir para escolher naquele momento os alimentos que eles gostariam de experimentar. Quando falamos das porções, falamos também ao longo do dia ter à disponibilidade do bebê a possibilidade de comer, por exemplo, um brócolo, ou seja, comer coisas que nós gostaríamos que eles comessem na refeição, mas que se calhar por eles serem pequeninos e terem estômagos pequeninos, eles vão necessitar de comer mais vezes ao longo do dia pequenas dentadinhas dos vários alimentos. Não esquecer também que nós só conseguimos definir a preferência por um sabor de um bebê depois de ele ter experimentado entre 15 a 20 vezes esse sabor. Até lá, o bebê hoje pode gostar imenso e amanhã rejeitar completamente. E não quer dizer que não goste daquele alimento, simplesmente ainda não foi sensorialmente estimulado para poder definir a sua preferência. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, ajudem-nos a chegar a mais casas com mais bebés para que estas dicas possam ajudar o dia a dia de novas famílias. Não se esqueçam, ouçam os vossos bebés e sejam felizes.